Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal do Escritor Cínico. E dando sequência àquele meu desafio de ler 12 livros ao longo do ano, o ano de 2023, eu trouxe para vocês o livro de setembro, que é O Sol é para Todos, da autora norte-americana Harper Lee. E digo, eu me arrependi. Depois da vinheta, eu explico o porquê desse arrependimento. É rapidinho, fica aí. Como sempre, antes de começar o vídeo, eu vou te fazer aquele convite. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, por favor, se inscreva. E ao fazer isso, não esqueça de apertar aquele sininho que fica ao lado do botão de se inscrever, para que o YouTube sempre te avise quando eu lancei um novo vídeo. Mas independente de você ser inscrito ou inscrita, não deixe de comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Comente se você já conhecia esse livro, se você já leu, se gostou ou não, para a gente montar um debate aqui sobre essa história, ok? Mas vamos falar da autora. Ela nasce em 1926 e veio a falecer em 2016. E esse livro não foi o único que ela lançou, não. Eu trouxe aqui uma colinha para dizer que ela também escreveu o livro Vá, Coloque em Vigia, Mas o Sol Nasce para Todos, que na verdade o livro tem o título em inglês original, que é To Kill a Mockingbird, que significa, numa tradução aproximada, Não Matem a Cotovia. E esse livro foi escolhido pelos leitores da Modern Library como o melhor livro já publicado em língua inglesa do século XX. E também recebeu o prêmio Pulitzer. Esse livro foi lançado em 1961, mas a sua história passa na década de 30. Depois dessa primeira explicação, eu vou contar a minha experiência com o livro O Sol é para Todos. No começo, eu disse que eu me arrependi. E é verdade, eu me arrependi de não ter lido esse livro antes, porque eu já ouço falar dele há muito tempo, comprei ele há quase um ano e não tive a vontade de ler. O livro é muito bom, a escrita é muito bem feita, a estrutura do livro é muito bem montada. Enfim, a história se passa na cidade de Maycomb, no estado do Alabama, que é um estado mais ao sul dos Estados Unidos, considerado mais racista do que o norte dos Estados Unidos. Quem vai contar a história pra gente é a Scout, é o apelido dela. E os personagens que ela vai narrar e que vai contar tudo pra gente é o seu irmão Jen, o seu pai Atticus, a sua tia Alexandra e os vizinhos que fazem parte daquela pequena cidade de então, de 1930, antes do início da guerra da Europa, né, da Alemanha nazista. A Scout começa a questionar tudo o que acontece à volta deles. E o romance, né, muitos acreditam, eu já tinha visto algumas resenhas, de que esse livro ia tratar da questão racista, porque vai aparecer aqui um julgamento de um negro que é acusado de ter estuprado uma mulher branca, mas que na verdade isso não aconteceu, isso fica claro no livro, mas o preconceito local faz com que as pessoas, principalmente no sul dos Estados Unidos, que, como eu falei, é muito mais racista até hoje, não admitem que isso seja uma mentira, que a mulher branca tenha mentido. Para eles, os negros mentem sempre e os brancos dizem mais a verdade. E não é só isso. O livro é uma aula sobre educação, como um pai que ficou viúvo educa duas crianças, como ele tenta mostrar aos filhos como se deve conduzir, como se deve amar o próximo, independente de religião, porque isso aqui é mencionado, mas não é feito nada panfletário, como deve-se ter uma conduta moral e ética durante a sua vida, e ele próprio dá esse exemplo quando pega esse caso, porque ele é advogado, de defender esse negro, e a cidade fica toda
contra ele, e os filhos na escola passam por essas agressões da sociedade. Mas, principalmente, o que eu percebi nesse livro ele fala sobre o diferente. Aquela pessoa que não se adapta e não faz aquilo que a sociedade quer. E um personagem assim emblemático é o tal do Bo Hadley, que é um rapaz que vive recluso e junto com a sua família, o pai, a mãe e ele, e que não sai de jeito nenhum. Então as crianças, né, tanto o Jill, que vem visitá-los sempre no verão, quanto a Scout e o Jen, vivem tentando fazer com que esse rapaz apareça. Eles querem ver, porque as lendas que correm ao redor dele é que ele é um matador, ele mata as crianças, enfim, um folclore, já que ele não interage, então a sociedade inventa várias coisas dele. E ele é uma pessoa tímida, ele só tem isso, ele é tímido, ele não consegue se relacionar com as outras pessoas. Então, ele é diferente. Esse negro que é acusado também é diferente, porque ele não é branco. E ao longo do livro vão surgir outras diferenças, ou seja, na década de 60, o que hoje a gente discute sobre a questão de dar luz e voz aos diferentes, já foi colocada pela autora na década de 60 do século passado. Então, assim, é um livro excelente. Se eu contar mais, eu vou estragar as surpresas do livro, mas já adianto que a autora vai colocando os seus personagens e as suas histórias e tramas pela boca da Scout, que é a narradora do início ao fim, de uma forma dentro de uma visão infantil. Mas não uma visão infantil imbecilizada, não. Ela sabe o que está acontecendo à sua volta, ela não entende, mas ela vai falando e questionando. Ela é muito questionadora pela idade dela. Para início de conversa, ela é uma das que se sente agredidas pela própria família, não o pai, mas a tia, porque ela aos 8 anos ainda não se veste de menina, ela gosta de brincadeiras de menino e se veste de macacão igual o irmão. E isso incomoda a tia, porque acha que ela já deveria estar de vestido. E a tia critica o pai porque não repreende ela e não faz ela ficar mais feminina. Ou seja, a própria narradora já é vítima dessa necessidade da sociedade rotular e colocar você dentro de um padrão que a sociedade acha que é o correto. Então, a autora vai colocando as histórias de uma forma assim, vão entrando no livro e depois vai tendo um crescendo, você vai entendendo e as coisas vão se amarrando. As cenas, nada é gratuito. Nada é feito para impactar o leitor, mas para passar uma mensagem. Então, assim, mais uma vez, é um livro muito bom. Eu destaquei algumas passagens, né? Eu fiz algumas marcações que eu gostaria de ler aqui para vocês. Tem uma em que o pai diz assim para ela: ninguém precisa mostrar tudo que sabe, não é educado. Em segundo lugar, as pessoas não gostam de quem sabe mais do que elas. Incomoda. A gente não muda os outros falando direito. Eles precisam querer aprender. E se não querem, o jeito é ficar calada ou falar como eles. Então, assim, isso é um ensinamento que ela tem, porque ela repreende um coleguinha que não sabe falar direito, porque pertence a outra classe social, e o pai dela não admite de que eles tenham algum preconceito nem contra a cor, nem contra classe sociais. Tem uma outra parte do livro em que vai acontecer o julgamento desse rapaz negro. E aí, da forma como ele é tratado pelo juiz, pelo advogado de acusação, o promotor, uma das crianças que está junto com a Scout e o Jim, eles entram escondidos, né? E começa a chorar porque se sente na pele do acusado, que é o negro. Então ele sai. E aí quando ele encontra com um outro
senhor da cidade, que está do lado de fora, esse senhor diz assim para eles, né? Para os três, o Jim, a Scout e esse menino que chorou. Os sentimentos dele ainda não foram corrompidos. Quando crescer mais um pouco, não vai mais ficar mal e chorar e ouvir certas coisas. Pode ser que ache as coisas meio erradas, digamos, mas não vai chorar, não quando ficar mais velho. Ou seja, a sociedade nos corrompe. Quando nós somos crianças, nós temos um tipo de... nós recebemos de uma forma mais pura, vamos dizer assim. Quando nós crescemos, a máscara social não deixa que a gente expresse os nossos verdadeiros sentimentos. A gente acha errado, mas aquela vontade de chorar pela impotência de que a coisa seja a correta não vai mais nos afetar. Nós já estamos, vamos dizer assim, contaminados pela sociedade, já fazemos parte dessa sociedade corrompida. Numa outra parte, o irmão dela começa a amadurecer, né? Porque o livro vai passando o tempo e isso é contado através das estações. Chegou um novo verão, chegou o inverno, porque no verão é quando eles estão de férias nos Estados Unidos, porque é julho, e aí o amiguinho deles, o Jill, pode vir para eles brincarem, porque o bairro onde eles moram, a rua, na verdade, só tem idosos e pessoas adultas. Então, eles são as únicas crianças e eles sentem essa diferença do mundo adulto. Então, o Jem, a falar sobre essa questão das pessoas não aceitarem as outras, diz o seguinte para a irmã: se só existe um tipo de gente, por que as pessoas não se entendem? Se são todos iguais, por que se esforçam para desprezar uns aos outros? Escute, acho que estou começando a entender uma coisa. Acho que estou começando a entender por que o Bo Hadley ficou trancado em casa todo o tempo e por que ele quer ficar lá dentro para sempre. Justamente é aquele tímido que eu falei no começo do vídeo, que prefere ficar em casa trancado e não se relacionar, porque é diferente e as pessoas não aceitam e o desprezam. Então, pessoal, é isso. Esse é o livro, como eu falei, O Sol é para Todos, um livro recomendadíssimo, vale a pena ler. Se você ainda não leu e tem ele na sua biblioteca, pegue e leia. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá.